Olá, alunos do Colégio Gabarito. Venho aqui para dar algumas dicas para vocês em relação à nossa prova, a prova de Sociologia da UFO, que é uma prova tranquila de ser feita. Espero que vocês consigam resolver as 10 questões agora nessa primeira fase. E é justamente pensando nessas questões que eu venho dar uma dica para vocês. Nesse ano, a minha aposta vai em direção a um dos clássicos da Sociologia, que é o Max Weber. O Max Weber, ele trouxe para nós uma problematização acerca das relações sociais de poder e dominação. Eu gostaria de deixar claro para vocês a definição da categoria de poder e a categoria de dominação. Primeiro, a categoria de poder. Como se define poder? Para Weber, poder é toda a probabilidade de impor uma vontade em relação a outrem, não levando em consideração os meios utilizados para tanto. Lembrando que o poder é uma categoria amorfa, que não tem uma forma pré-definida. Weber passa a entender que o poder se manifesta a partir dessas redes de relações sociais, quando um sujeito implica numa vontade, num poder de mando, numa ordem em relação a outrem, ou a outros. No que diz respeito à dominação, a dominação é uma probabilidade de você encontrar legitimidade a esse poder de mando. Então, nós podemos dizer também que a dominação seria a materialização do poder, isto é, quando o poder ele assume uma forma. Então, uma vez que o poder ele assume uma forma, ele encontra uma legitimidade, ele encontra uma subordinação, ele encontra uma aceitação, ele pode ser definido a partir da dominação. E assim, o Weber ele definiu para nós 3 tipos puros de dominação. A primeira que para nós, eu trabalho com a dominação carismática. Lembre do nome, o nome é uma boa dica para que a gente possa começar aqui. A dominação carismática ela é determinada por um líder carismático, um profeta, um grande demagogo. Você vai ter ali algumas virtudes. Você vai lembrar que nesse tipo de dominação a pessoa, o lastro da pessoa é fundamental. Acredita-se que aquela pessoa, quem domina, ela tem propriedades sobre-humanas. Como Weber vai dizer, seria um dom da graça. O campo magnetismo, o carisma ou o sujeito carismático, ele tem o dom de atrair as pessoas. E essa atração é que fundamenta a dominação. Nesse tipo de dominação, você tem os dominados seguindo as ordens desse líder carismático. Algumas figuras que já caíram, inclusive, na prova da UFO, como Mahatma Gandhi, que foi uma das últimas provas, que a UFO simplesmente colocou a personagem do Gandhi e pedia para o candidato marcar que tipo de dominação era aquela. Tratava-se de uma dominação carismática, assim como Jesus Cristo, assim como Adolf Hitler, Getúlio Vargas, todos eles poderiam ser notado algum tipo de carisma e esse carisma poderia, consequentemente, fundamentar uma forma de dominação. A outra dominação seria a dominação tradicional. É preciso que vocês se lembrem que a dominação tradicional ela se baseia sim nas tradições. Essas tradições elas se vinculam a uma ideia de um ontem eterno. Esse ontem eterno seria a ideia de que há um passado que se repete no futuro. Daí também decorre a ideia do sempre foi assim ou sempre será assim. Me lembro da família patriarcal. O Weber vai afirmar que a família patriarcalista seria um bom exemplo de um modelo de dominação tradicional. Lembre que a figura do patriarca, o homem chefe de família, acaba exercendo sobre os seus membros familiares um tipo de domínio. Esse tipo de domínio é, por excelência, uma dominação de caráter tradicional. Nós poderíamos pensar aí dentro o machismo, a opressão que o homem exerce sobre as mulheres torna-se uma dominação tradicional. Ela é mantida por vias tradicionais. Não só isso, como também a ideia da coroa do rei. Como o rei ele passava a sua coroa? O rei ele passa a coroa de pai para filho, porém não é qualquer filho. Trata-se do filho primogênito, o primeiro do sexo masculino, sacramentando, portanto, um tipo de dominação tradicional. Se nós voltarmos no período medieval, eu poderia dizer que naquele momento da história, a sociedade estamental, você tinha ali argumentos tradicionais que diziam que o servo deveria ser servo, porque, obviamente, aquilo fazia parte da natureza das coisas, E esse discurso é um discurso de caráter tradicionalista. Eu poderia também pensar na dominação que o Papa exerce sobre os seus fiéis no catolicismo. Também trata-se de uma dominação tradicional. A escolha do próprio Papa, seguido por regras, por vias tradicionais do próprio catolicismo. E por último, aquela que eu considero
de acordo com as provas, aquela mais tendenciosa seria a dominação do tipo racional legal. A dominação do tipo racional legal, ela se fundamenta, sobretudo, por uma via legal. Eu tenho estatutos, eu tenho constituição, eu tenho uma jurisdição, uma jurisprudência, editais que passam a ser instrumentos desse tipo de dominação, no qual não se importa mais a personagem da pessoa, não se importa as tradições, porém o que de fato acaba qualificando essa dominação é o registro da lei, a legalidade de um estatuto que é definido previamente. Trata-se de uma dominação impessoal. Lembre aí do caso do vestibular. O vestibular, para ele ser realizado, eu preciso que os candidatos preencham um edital. Nesse edital já é determinado previamente e impessoalmente as diretrizes do próprio concurso. Quem passará no vestibular são aqueles candidatos que obtiverem o maior número de acertos de questões, que irão para uma segunda fase, que também se submeterão às questões X, Y e, obviamente, abarcarão ali o mínimo que é esperado. Então, lembre que, para Weber, esse modelo de dominação ele seria muito característico de uma civilização moderna. A modernidade, de acordo com Weber, é taxada a partir do lastro da racionalidade, a partir do lastro da técnica, a partir de um momento que as relações elas se tornam frias, elas se tornam distantes, pois elas se tornam também mecanizadas pelo princípio da lei. Outro fato que a gente pode agregar a isso seria o próprio Estado moderno, que se fundamenta a partir de um sistema que ele vai chamar de burocracia. A burocracia, aqui ela é utilizada como um mecanismo administrativo, no qual você tem um quadro de funcionários delegados por vias legais que são preenchidos a partir de uma competência comprovada, técnica, novamente pessoal. Então, além disso, lembrar também a definição de Estado de Weber, muitas vezes cobrado, o Estado moderno, que seria definido para ele a partir de um órgão que possui o uso exclusivo da força física. E esse uso exclusivo, esse monopólio da força física, tem um lastro de uma legitimidade, ele é legítimo por uma via legal, por uma via constitucional. Fica aqui a dica da sociologia para vocês. Espero que vocês possam fazer uma excelente prova e estaremos lá para dar todo o conforto, todo o amparo para vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.